continuando com a abordagem de equações exatas, vamos tentar ver um outro exemplo agora e ver o que acontece tendo o que a gente já sabe até agora. Então, bom, o nosso exemplo vai ser dado por y mais e na menos x y ao cubo dx mais 1 mais 3x e na menos x y ao quadrado dy igual a 0. Bom, esse exemplo é bem grande, né? Bem diferente do primeiro que a gente viu. Bom, isso aqui é muito não linear, né? Porque a gente tem esse y ao quadrado aqui, o dy, e bom, e a cara é bem diferente do outro exemplo, né? Isso aqui, como tá agora, dificilmente dá pra solucionar com separação de variáveis, né? Que é o método que a gente sabe, é o primeiro, só que agora a gente sabe como usar equações exatas, né? Então a gente pode, tendo a equação já nessa forma, checar se ela é exata com o nosso critério de exatidão que a gente viu antes, né? Ou seja, que my tem que ser igual a nx, né? Lembrando que essa aqui é a nossa m e essa aqui é a nossa n, né? Porque o m é o fx, o potencial, então o dx aqui, e o n é o fy, então tem o dy aqui. Então a gente tem que checar isso aqui, né? Vamos começar por my, tá? Então, my vai ser a derivada parcial em y de y mais e na menos x y ao cubo. Bom, y derivando em y vai ficar 1 mais esse e na menos x é constante para essa derivada. Então vai ficar 3y ao quadrado com esse e na menos x multiplicando. Então, 3e na menos x y ao quadrado. Esse é o nosso my. Agora vamos ver o nx. O nx vai ser a derivada parcial em x dessa nossa função, que é 1 mais 3x e na menos x y ao quadrado. O 1 vai cair fora, é uma constante, somando. Então o y ao quadrado também. Então, esse 3y ao quadrado é constante. E aqui a gente tem um produto de duas funções de x, né? Então, derivando a primeira e multiplicando para a segunda, fica e na menos x, que a derivada de x é 1. Agora, mais x vezes a derivada de e na menos x, que é menos e na menos x. Então aquele mais vira menos, então fica x e na menos x. Olhando para essas duas expressões aqui, dá para ver claramente que elas não são iguais. Então, a gente chega aqui, my é diferente de nx. E, portanto, a nossa equação não é exata. A gente não consegue aplicar aquele método de anteriormente, porque aquela parte que deveria depender só de y, no caso que a gente fez para achar nossa g, não vai depender só de y do outro lado, porque my não é igual a nx. Mas, bom, vamos supor uma coisa então. Supondo que um amigo imaginário meu me sugeriu que eu devo multiplicar toda essa equação aqui por e na x. Bom, por que a gente vai fazer isso? Vamos primeiro fazer e ver no que a gente vai terminar. Então, multiplicando toda a equação por e na x, o que a gente vai obter? Aqui vai ficar e na x y, esse e na x com e na menos x vai ficar 1, então mais y ao cubo dx mais e na x vezes 1 fica e na x. E agora esse e na menos x de novo vai voltar a ficar 1. Então, isso é e na 3x y ao quadrado dy igual a 0 vezes e na x, que é 0, né? A gente chegou agora numa nova equação, tá? E a gente
por causa disso, por causa dessa multiplicação, a nossa m e a nossa n mudaram, né? Elas foram multiplicadas por e na x. Então, isso aqui, a nossa nova m, eu vou chamar de m'. E a nossa nova n, eu vou chamar de n'. Agora, a gente pode checar se essa nova equação ela é exata. Checando se m' y é igual a n' x. Então, será que m' y é igual a n' de x? Vamos descobrir. Bom, m' de y aqui é isso aqui derivado em y, né? Então, é derivada parcial em y de e na x y mais y ao cubo. E na x é constante, então fica e na x aqui, e mais 3y ao quadrado. Agora a nossa n' em x. Bom, e na x vai continuar e na x, e derivando isso aqui em x, o x vai sumir. E a gente tem que isso é igual a 3y ao quadrado. E, de fato, essas duas coisas são iguais. Então, a gente multiplicando por e na x, a gente chegou na condição para uma equação ser exata. Então, com isso aqui, a gente consegue resolver essa equação com o método que a gente recém viu sobre equações exatas. Agora, como é que eu cheguei nesse e na x? Como é que a gente vai poder descobrir quando a gente pode fazer isso? Agora é que a gente vai sistematizar isso e ver como é que a gente procede. Vamos sistematizar isso então. Partindo da nossa equação, que vai ter uma forma mxy dx mais uma n de xy dy igual a zero, agora a gente não vai mais supor que ela é uma equação exata, porque foi o que aconteceu nesse exemplo que a gente viu agora. A equação não era exata. Então daqui, só para ressaltar, my aqui é diferente de nx. Ou seja, ela não é exata. Mas bom, o que a gente fez? A gente pode pensar que existe uma função que eu vou chamar de mi de x e de y, que quando a gente multiplica esta equação por mi de xy, que é o nosso chamado fator integrante, que isso aqui vai tornar a equação exata. Só que, quando a gente supõe que o nosso fator integrante depende de x e de y, a gente não tem um método para conseguir achar qual é esse fator e tornar essa equação exata. Porque se tivesse um método que a gente conseguisse para toda a equação dessa forma aqui, achar um fator integrante de x e y que torna ela exata, esse método resolveria muitas e muitas classes de equação diferencial. Só que isso não acontece, a gente não consegue achar uma regra para saber quando, se isso aqui existe e como é esse fator. Mas a gente pode impor certas restrições aqui que vão permitir a gente ampliar a classe de funções que a gente sabe a resolução. Então, que condições são essas? A condição é ou supor que isso aqui, na verdade, esse mi de xy depende só de x, ou que o nosso mi de xy depende só de y. Então, vamos checar o que acontece para esses dois fatores integrantes aqui, um dependendo só de x e o outro só de y. Primeira coisa, primeira parte, vamos supor que o nosso mi de xy é igual a um mi que depende só de x. Ou seja, o nosso fator integrante depende só de x, ele não depende de y. Vamos multiplicar essa equação por mi de x. O que a gente obtém? A gente chega aqui em mi de x vezes m de xy dx mais mi de x vezes a n de xy dy é igual a zero. Então,
aqui a gente mudou a cara da nossa equação, digamos assim. Então, essa nossa m agora virou uma outra m, que eu vou chamar de m' de x e y. E a nossa n virou uma outra n, que eu vou chamar de n' de x e y. Agora, o que a gente quer? A gente quer tornar essa equação exata. A gente quer que isso seja uma equação exata. Então, para isso, m' derivada em y tem que ser igual a n' derivada em x. A gente quer que isso aconteça. Então, vamos ver o que a gente obtém com isso. Daqui, bom, m' é isso aqui. Se a gente deriva μ de x vezes m de xy em y, o μ de x é uma constante, porque depende só de x. Então, o μ de x sai para fora da derivada e isso aqui fica só m em y. Então, my. Agora, n' de x. O que é isso? N' é μ de x vezes n de xy. Agora a gente está fazendo uma derivada em x. Então isso aqui na realidade a gente calcula com a regra do produto. Então, derivada da primeira fica μ' de x vezes a segunda, n de xy, mais a primeira vezes a derivada da segunda, que é nx. Aqui a gente chega numa equação diferencial em μ. Então, vamos rearranjar esses termos aqui. A gente tem que μ' de x vezes n de xy é igual a, passando isso para o outro lado, isso fica μ de x. Isso aqui vai ser um fator comum, né? Então, que multiplica my menos nx. Agora, isso aqui implica que μ' de x, agora dividindo por esse μ daqui, é igual a my menos nx sobre n. Agora, ocultando o x e o y, né? Ou seja, o que isso aqui nos diz? Nos diz que se a gente quer um fator integrante que depende só de x, então esse lado aqui tem que depender só de x. Então, o que acontece? A gente só vai ter um fator integrante que depende de x se com essa equação aqui, quando a gente calcular essa parte, isso aqui vai depender só de x. Se isso não depende só de x, então a gente não pode ter um fator integrante que depende só de x. Agora, caso isso aqui realmente dependa só de x, a gente pode obter esse nosso fator integrante resolvendo essa equação diferencial por separação de variáveis, né? O que é bem simples, a gente já sabe fazer. Agora, vamos ver como é que fica se a gente supõe um fator integrante que depende só de y. Uma última observação sobre esse resultado aqui é que isso aqui, de uma certa forma, captura esse fato da equação não ser exata. Ou seja, my menos nx, se ela fosse exata, isso aqui seria zero. Só que a gente supôs que ela não é exata. Então, na verdade, isso aqui não vai ser zero. Isso, de certa forma, então, captura esse fato da equação não ser exata. Ok? Então, vamos prosseguir.